Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Panorama. 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. Nesse ano, esse dia acontece em meio a uma realidade de isolamento social nunca antes vista no mundo. Só que nesse período aqui em Minas Gerais, os números de violência contra crianças e adolescentes apresentaram uma queda significativa. A pergunta que se faz então é: há mesmo menos violência ou menos notificações? O abuso sexual infantil é o tema do Panorama que começa agora. Eu converso com Bernardo Dolabella, que é psicólogo do projeto CAVAS, da UFMG, que atende crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Bernardo, muito obrigado por nos atender. Eu queria te perguntar, Bernardo, o seguinte: a gente está num período de isolamento em que crianças estão mais tempo em casa com seus próprios familiares e, no entanto, o número de casos de violência sexual e de abuso sexual tem caído, o número de registros. Pode ser porque a violência realmente esteja diminuindo ou pode estar havendo aí subnotificações? Bom, Fernando, o que a gente acredita é realmente que estão acontecendo subnotificações dos casos, porque as escolas, essa rede toda que envolve a criança, nas escolas, elas servem como fatores protetivos. Então, muitas das denúncias, elas vêm a partir da escola. Como as escolas não estão tendo mais contato com essa criança, essas notificações que viriam desses mecanismos, elas diminuem. Então, infelizmente, eu acredito que está acontecendo subnotificações. Lembrando que o abuso sexual infanto-juvenil, ele é predominantemente intrafamiliar. Pois é, justamente por causa desse período de isolamento, a gente quer saber o seguinte: como se prevenir? É possível que haja prevenção? É possível que tipo de dicas poderia se dar para os pais, para as pessoas que estão cuidando dessas crianças, para ficarem mais atentas em relação a esses abusos? É possível de observar mudanças no comportamento das crianças. Uma criança que ela está passando por uma situação traumática, ela vai modificar o comportamento, ela vai ficar mais arredia, ela vai brincar menos, ela vai ter medo de ficar sozinha com a pessoa, né, com o abusador. Então, ela dá sinais muito claros, mesmo que ela não consiga falar diretamente do abuso, mas ela vai dando esses sinais nas mudanças de comportamento. E os pais, eles precisam observar essas mudanças, precisam entender que se ocorre uma mudança dessa, algo está acontecendo com a criança. Como é que está funcionando hoje a chamada rede de proteção? As escolas, como você coloca, que são um grande local que pode haver essas questões de denúncia, isso não está acontecendo. Agora, Conselho Tutelar, Disque Denúncia, Vara da Infância, isso continua funcionando? Quer dizer, o que fazer caso alguém se desconfie que uma criança vem sendo abusada? Sim, os conselhos tutelares, o Disque 100, eles continuam funcionando, né? Agora de uma maneira mais virtual, mas a rede não parou. Então, caso exista uma suspeita de abuso, o Disque 100 continua atuando, né, continua funcionando, então os processos continuam os mesmos. Não é tão mais possível fazer essa denúncia pessoalmente, entrar num conselho tutelar para fazer essa denúncia e nem é recomendado, né, quando existem a possibilidade de fazer essa denúncia de outras maneiras. Mas a rede continua funcionando. Agora, justamente nessa época de isolamento, as crianças estão tendo muito acesso a redes sociais e internet. Quais os cuidados que devem ser tomados nessas redes para evitar um possível aliciamento, alguma coisa que possa, porventura, no futuro, trazer risco para as crianças? Sim. É fundamental que os pais saibam o que as crianças estão fazendo na internet. Vários sites, vários programas, eles possuem o que é chamado controle dos pais, em que vai limitar o acesso das crianças a determinados conteúdos, a determinadas situações.
Então, os pais eles devem acionar esse controle dos pais em todo site que for possível. E nas redes sociais, é preciso que os pais saibam com quem as crianças estão conversando. Nós temos aí um limite que é um limite tênue em relação à privacidade, principalmente de pré-adolescentes que estão ali construindo uma vivência única para eles, mas os pais têm que ter esse conhecimento. Então, os pais devem orientar as crianças por exemplo, não mandar fotos, que determinados assuntos não devem ser discutidos pela internet, e os pais devem constantemente verificar com quem as crianças conversam, o que elas estão fazendo. Perfeito. E como é que, por exemplo, deve ser falado justamente com a criança ou com o adolescente sobre essa possibilidade, sobre esse risco desse abuso? Às vezes é difícil para o pai conversar com o filho, explicar de que se trata, enfim, como fazer é diferente para cada idade. Fala um pouquinho disso para a gente, por gentileza. Bom, por mais que tenham algumas diferenças entre cada idade, a base, né, para todas as idades, é falar para a criança que ela não tem que fazer nada, que ela não se sinta confortável, que o corpo dela é dela. Então, as pessoas só devem ter acesso ao corpo dela se ela permitir. E que para qualquer coisa estranha, qualquer desconforto que ela sinta, que ela deve informar os pais, né? Os pais eles têm que ter uma postura muito acolhedora para poder conversar com a criança, para que a criança também não entenda que os pais são uma ameaça, ou que os pais vão castigá-la caso algo aconteça com eles. Então, por mais que seja um assunto delicado, os pais têm que ter essa conversa e têm que deixar claro para a criança que tudo que não for confortável para ela, tudo que ela se sentir mal, ela não precisa fazer e que ela deve conversar com os pais. Isso vale para todas as idades. Falar sobre abuso sexual para nós adultos não é fácil. Que dirá para as crianças? Uma escritora resolveu tratar desse assunto de forma lúdica. Vamos ver. Eu converso com a escritora Andréia Viviana Taubman. Ela é autora do livro Não Me Toca Seu Boboca. Andréia, por que você resolveu fazer um livro sobre esse assunto tão delicado que é o abuso sexual infantil? Oi, Fernando, obrigada. É o seguinte, eu sou mãe de 2 meninos, hoje são 2 adultos. Esse foi o primeiro motivo. Eu me enrolei toda para falar sobre isso com meus filhos. E acredito que a maioria das famílias se enrolam também. E quando meus filhos eram pequenos, eu fui voluntária num abrigo que recebia crianças vítimas de maus tratos em risco social. Dentre essas vítimas, e o abrigo recebia desde bebezinhos de 0 até 18 anos incompletos, já adolescentes. Dentre essas vítimas de maus tratos, havia também vítimas de violência sexual. E o olhar daquelas crianças, daquelas adolescentes, me feria tanto, porque é um olhar diferente até mesmo de outras crianças que sofreram outros tipos de violências. É uma coisa assim que dá uma angústia muito grande. E eu pensava assim, o que eu posso fazer para evitar que isso aconteça? Porque no abrigo você já recebe as vítimas, o depois, né? Então, a minha angústia era o que eu posso fazer para evitar que isso aconteça? E a resposta veio anos depois, quando eu consegui escrever o Não Me Toca Seu Boboca, que demorou quase 8 anos para ficar pronto. Que ótimo. Agora, como é que tem sido a recepção das crianças? Você já deve, com certeza, ter tido contato com crianças que leram o livro. Como é que é esse retorno delas para você? Essa acho que é a melhor parte de tudo, sabe? Porque eu tenho experiências maravilhosas até de fazer contação, que eu também faço contação de histórias, e um pátio repleto, assim, 300 crianças no pátio, todas elas gritando ao mesmo tempo, não me toca seu boboca, porque é o que a protagonista, que é a Ritoca, que é uma criança, na verdade, né? Aqui, ela fala assim, foi aí que percebi, eu estava sendo imprudente. Meu corpo é um tesouro que trato cuidadosamente.
Se for de um jeito suspeito, ninguém deve tocar na gente. Então, comecei a gritar para a turma toda se ligar. Não me toca, seu boboca. E aí eu falo, agora são vocês, gritando com Ritoca. Não me toca, seu boboca. De novo. Assim, eu fiz isso já com crianças, com adultos, e é um grito libertador, sabe? Uma coisa que, assim, não dá nem para descrever a emoção, mas eu posso garantir que é muito emocionante e é muito bonito. Perfeito. Eu queria saber, a gente tem... As famílias retornam de uma forma muito legal. É isso que eu queria saber. Para a gente finalizar, como é que é o retorno das famílias e dos professores? Porque, por um lado, os dados dizem que a maior parte dos abusos é dentro da própria família e na escola é o lugar onde que, geralmente as crianças se abrem de uma forma para poder denunciar de alguma forma o que acontece. Fernando, uma das coisas mais bonitas que eu recebi desse livro foi quando uma professora me escreveu e disse assim: Ritoca salvou uma aluna minha de 5 anos. Porque ela disse que a criança, depois de ouvir a história, se aproximou da professora 3 vezes, só na terceira vez que ela conseguiu falar, e quando a professora estava sozinha e as outras crianças não estavam juntas, aí ela conseguiu verbalizar, ela conseguiu contar, e assim, é muito potente isso, né? E as famílias, sim, acontece a maior parte, mas a maior parte, muito maior parte, né? Não é... Mais de 70% dos casos acontecem dentro das casas, né? Mas, de um modo geral, as famílias me escrevem agradecendo, dizendo assim, eu não sabia como falar sobre isso. E o livro abriu um diálogo. Eu tenho até um caso lindo de uma mãe de uma menina de 3 anos que publicou o seguinte: é desde muito cedo que podemos falar de violência sexual. Impressões da Ana Lu sobre a leitura que fizemos juntas. Poxa, mãe, esse tio Pipoca era, na verdade, muito malvado. Ela achou que ele era bonzinho. Ninguém pode tocar no nosso corpinho assim, não é mesmo? Eu toco no meu corpo, você toca no seu. Cada um toca no seu. Essa garotinha de 3 anos me enche de orgulho. 3 anos, já conseguiu entender tudo por meio da leitura do livro. Então, é muito gratificante, né? Perfeito. Eu queria agradecer muito a você, Andréia, por esse depoimento, por essa experiência que você está dividindo com a gente, mostrando que realmente, de uma forma lúdica, é possível a gente conseguir passar essa mensagem, né, para justamente evitar os problemas de abuso sexual que, infelizmente, ainda são comuns no nosso país. E aqui a Ritoca, porque uma criança contando para outra criança, Fernando, tem uma potência emocional imensa, né? Então, assim, eu me sinto muito feliz, muito gratificada, e eu sei que Ritoca leva uma mensagem que empodera as crianças. Nós não somos onipresentes, nossas crianças precisam ser informadas. Uma criança que é informada tem 6 vezes menos chance de cair nas garras do abusador. Vamos pensar nisso. É difícil falar sobre o assunto, mas quando a gente não fala, facilita a vida do abusador, dificulta a vida das nossas crianças. E o Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.